Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós já estamos na lição 10 e o título da lição é Aprendendo a Obedecer. O meu nome é Maria Cristiane e o texto áureo ele está lá em 1 Samuel 15, 22, que diz assim: Porém Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Quando a gente lê essa parte B desse versículo, que ele fala, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, esse ouvir, ele também pode ser traduzido como escutar, entender, dar atenção à palavra de Deus. Então é muito melhor nós obedecermos, darmos atenção à palavra de Deus do que ofertar ao Senhor. A verdade prática. Nem mesmo o maior sacrifício vale alguma coisa sem obediência. E a gente percebe que Deus ele não está interessado no que você tem. Deus ele está interessado em quem você é, em como você se comporta, em quais são as suas atitudes. E nesse trimestre, a gente vem abordando a respeito de obedecer, porque a gente percebe que o obedecer, ele é uma questão muito difícil para o ser humano. Mas a gente vê também que na palavra de Deus, sem obediência, a gente não consegue as bênçãos do Senhor. A gente não consegue estar diante do Senhor como Ele deseja que nós estejamos. E também a gente não consegue estar na presença dEle, né? Que o mais importante de tudo isso, né? Porque Deus pede a nossa obediência, é para que a gente possa estar em ligação, em intimidade na presença dEle. E a leitura bíblica em classe, ela está lá em 1 Samuel 15, nos versículos 2, 3, de 7 a 11 e 22. O objetivo geral dessa lição é entendermos através da palavra que o obedecer a Deus é muito mais do que ir na igreja e até mesmo ser religioso. Porque o obedecer a Deus, ele vai além da religiosidade, do estar na igreja. Porque a gente percebe que os fariseus, eles faziam isso. Eles jejuavam, eles oravam, eles davam dízimo, eles estavam sempre ali diante do Senhor, mas não de coração. Eles prestavam culto ao Senhor, mas de boca, né? Então o Senhor não está interessado na religiosidade. O Senhor está interessado na transformação de vida que o Espírito Santo nos traz através do sangue de Jesus. Completando aqui o objetivo geral, a leitura. Mas é estar em completa harmonia com o Pai. O objetivo de sermos obedientes é estar em completa harmonia com o Pai. É estar no centro da vontade de Deus. Eu coloquei aqui alguns exemplos sobre a obediência, que nós vamos ver: Abraão, Noé e Jesus. Esses três homens, se eles não tivessem obedecido, por assim dizer, a voz de Deus, obedecido ao mandar de Deus, a nossa história não estaria como está agora. A gente não teria alcançado os objetivos ao qual cada um desses homens foi traçado um propósito e alcançado através da obediência deles. Então a gente vai ver aqui na introdução que a Bíblia Sagrada nos ensina que a obediência a Deus ela é fundamental para que em tudo possamos ser prósperos. E prosperidade, ela engloba uma gama de setores na vida do crente. E a gente acha muitas vezes que a prosperidade ela é baseada na vida financeira. Mas a prosperidade ela pode ser espiritual, física,
financeira. E o Senhor Deus, Ele é poderoso para prosperar o seu filho em todas essas áreas, através da obediência ao Pai. Exemplos de obediência. Abraão. Podemos perceber que no decorrer da caminhada houve muitos conflitos de família, houve guerra, medo, mas Deus falou a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. O que é ser perfeito? Abraão, seja maduro. Esteja no centro da minha vontade. Ouça o que eu estou lhe falando e me obedeça. Faça a minha vontade, porque o perfeito aqui, ele é maduro. Ele pode ser traduzido como maduro. O que seria um crente maduro? Né? Um crente que tem intimidade com Deus, que reconhece a vontade de Deus e obedece. Mesmo que ela não esteja dentro da vontade dele, de acordo com a vontade dele, ele vai obedecer. Porque ele sabe que Deus, ele conhece os nossos caminhos e ele sabe o nosso amanhã. E a gente não tem condições de saber nada além do que o próprio Deus nos revela, né? Deus deixa bem claro que é necessário sermos obedientes a Ele, não somente nas coisas que julgamos como boa, mas em todas as coisas, partindo do princípio de que a obediência diz muito com relação à fidelidade. Lá em Jeremias 42:6, diz assim: seja ela boa ou má, obedeça à voz do Senhor nosso Deus. É isso que tem que estar no nosso coração. É isso que tem que ser transformado a nossa vida, né? O apóstolo Paulo fala que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas novas, elas precisam reinar na nossa vida. A nova criatura precisa... nós precisamos dar lugar à nova criatura para que ela venha reinar em nós, para que a gente esteja em comunhão com o Pai. E vamos aqui em Noé. Noé. E assim como na época de Noé, vivemos em meio a uma sociedade que perdeu o temor e a reverência. Perdeu os princípios éticos e morais estabelecidos por Deus, para que possamos viver em harmonia com Ele. E a gente sabe que o temor, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? E que a gente vai ver que um dos princípios morais é o caráter. E a gente tem visto que os nossos irmãos em Cristo, eles estão com uma dificuldade de estabelecer a vontade de Jesus Cristo na vida deles, transformando o caráter. Porque Jesus faz isso, ele transforma o caráter, ele transforma a pessoa para que ela possa dar bom testemunho de quem ela é em Cristo. Porque às vezes a gente acha que estar bem na igreja, que ter uma boa conduta dentro da casa do Senhor, mas fora eu posso ser quem eu realmente sou, então eu não estou agindo conforme a palavra de Deus. Porque eu tenho que ser na casa do Senhor, eu tenho que ser fora exemplo de Cristo. Ser santo, né? E ética é o meu comportamento, que engloba a ética moral, ela engloba tudo isso, o comportamento, quem eu sou longe de todo mundo, quem eu sou sozinha. E isso a gente tem que amadurecer, porque a gente percebe que nesse período em que a internet ela anda muito viva nas nossas vidas, muito presente, a gente passa muito tempo no computador, no celular. E quem é você quando está sozinha no seu computador ou no seu celular? Então Deus se importa com isso e Deus quer transformar isso. Porque tudo em nós é importante para Deus. A ética moral, os princípios morais estabelecidos por Deus, eles permanecem. Eles precisam ser vívidos em nossa vida para que a gente possa estar em harmonia com o Senhor. E o terceiro subtópico, Jesus. Jesus, o maior exemplo que podemos ter de obediência. E a palavra de Deus fala em Filipenses 2 que ele
morreu, ele se fez maldito por nós, né? Ele morreu no madeiro, em Deuteronômio vai falar que quem morre no madeiro é maldito, e ele se fez maldito para que nós tivéssemos salvação, para que nós fôssemos justificados, aquela velha criatura fosse justificada perante Deus, para que a gente pudesse novamente estar diante do Senhor. Pudéssemos novamente ter a liberdade de falar com o Pai sem ser por intermédio de ninguém, para que a gente possa ter uma adoração sem ser terceirizada, para que a gente possa ter uma conversa com o Pai de uma forma que a gente sinta a presença de Deus e saiba que Ele está ali com você. Então, o sacrifício de Jesus, Ele nos trouxe essa dádiva, né? E a gente vai ver aqui as consequências da obediência. Uma das consequências da desobediência é perder a comunhão com Deus. Lá em Romanos 5,19 vem dizendo assim: logo, assim como por meio da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, a desobediência faz com que nós nos afastemos do Senhor. Então, Adão pecou porque foi dada uma ordem para ele, uma ordem para que ele não comesse daquele fruto. E ele comeu do fruto e desencadeou na natureza, no ser humano, na vida espiritual, uma decadência. E cada dia nós percebemos que, por conta do pecado estar aumentando, a gente vem regredindo. E muitas vezes a gente vê, né, que a tecnologia ela avança, muitas coisas vêm avançando, cura para determinadas doenças, vacinas, remédios. Mas o ser humano, como espírito, como pessoa, ele vem declinando. Ele vem a cada dia ficando mais distante de Deus, devido às ambições, devido a colocar a minha vontade, as minhas necessidades acima das necessidades do meu irmão. Não tem mais empatia com o próximo. E isso faz com que eu perca a comunhão com Deus, né? Eu não ter um coração contrito, quebrantado, transformado através da palavra, né? Em Romanos 8:22 fala assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Foi isso que o pecado trouxe para nós, né? A degradação de tudo, porque tudo foi feito perfeito no Jardim do Éden. Nós estávamos em plena comunhão com o Senhor. E eu acho lindo quando eu leio lá em Gênesis que todo fim da tarde o Senhor visitava Adão. Não era Adão que procurava o Senhor ia visitar Adão, né? Então eu acho muito lindo esse cuidado, esse amor, essa ligação entre Deus e o homem. E tudo isso foi perdido, porque ele não ouviu. Olha, o interessante é que ele podia ter... Deus deixou à disposição dele todas as coisas que estavam no jardim. Só uma coisa Deus falou que ele não podia, mas aquela coisa ele quis. Aquele fruto ele provou junto com Eva. Então, como eu falei no começo da lição, nós, os seres humanos, nós sempre tivemos essa dificuldade em obedecer. É difícil. E muitas vezes a gente quer sempre estar fazendo a nossa vontade em cima da vontade de Deus, ao invés da vontade de Deus, né? Isso tem nos trazido muito para longe do Senhor. Segundo subtópico, fala que a consequência da desobediência também, ela traz a rejeição de Deus. Saul, o primeiro rei de todo o Israel, ele tinha tudo para ser um grande e abençoado rei. Porém, cometeu consecutivos erros e assim se afastando de Deus. Com suas escolhas, ele trouxe desgraça para a sua vida. A desobediência traz perdas irreparáveis
para a nossa vida. Lá em Isaías 59 diz que as nossas maldades fizeram separação entre nós e Deus. E os nossos pecados, esconderam o rosto do Senhor de nós. E por isso Ele não nos ouve. Então, quando nós desobedecemos a Deus, Ele não ouve a nossa oração. Ele não recebe o nosso culto. Ele não recebe o nosso louvor. Ele não recebe a nossa oferta. E Mateus vai dizendo que, assim, a respeito de oferta, que se o meu irmão tiver algo contra mim e eu estiver ofertando, eu tenho que deixar minha oferta no altar e tenho que me reconciliar com meu irmão e voltar para ofertar ao Senhor. Então a gente percebe que as coisas do Senhor são santas. Ele não recebe um culto de qualquer maneira. Ele não recebe o teu louvor, a tua adoração de qualquer maneira. Ele recebe a adoração e o louvor de um homem contrito, de um coração contrito. A gente percebe que Davi, ele cometeu inúmeros erros. Ele foi um homem falho. Mas a Bíblia vem falando que ele é um homem segundo o coração de Deus. E na trajetória de Davi, nós percebemos que ele era justo, ele tinha empatia pelas pessoas, ele era obediente a Deus. Todas as coisas que Davi ia fazer, primeiramente, ele consultava ao Senhor. Então ele estava nessa comunhão, ele estava debaixo das potentes, literalmente debaixo das potentes mãos de Deus. Ele estava no centro da vontade de Deus. E é isso que o Senhor quer, que nós estejamos no centro da vontade deles, sendo obediente em todo o tempo. Não importa o que o Senhor venha nos pedir. Seja obediente, porque Ele sabe todas as coisas. Subtópico 3. A desobediência gera maldição. Em Deuteronômio 28, do 15 ao 68, vemos uma extensa relação de maldição, de castigo, de destruição, aflição, cativeiro, a dispersação entre as nações do povo judeu. O preço da desobediência é muito alto e nos impede de viver o propósito de Deus, porque todos nós temos um propósito. Todos nós, nasce um propósito no coração de Deus. E esse propósito é implantado no nosso coração. Porque Deus, Ele nos chamou para uma grande obra. Mas como eu posso fazer uma grande obra se o meu ouvido não está sensível ao Espírito Santo a ponto de obedecer à voz do meu Senhor? Então eu não tenho como executar essa obra. Eu não tenho como fazer essa boa obra que o Senhor estabeleceu para mim, esse propósito que nasceu no coração dele. E às vezes a gente troca essa bênção por status, por estar visível na mídia, por estar diante das pessoas e ser reconhecido e conhecido por alguns. Mas a obediência nos faz ser conhecidos de Deus. E isso é o intuito do crente, ser conhecido no céu, ser conhecido por Deus. E a gente vê que, a exemplo da Bíblia, lá em Gênesis 16, quando Sara insistiu para que Abraão tivesse um filho, com a serva dela, com Agar, nasceu Ismael. E a gente percebe que isso estava fora do propósito, estava fora do que Deus tinha estabelecido para eles, porque Deus falou para Abraão que ele teria um filho. Mas muitas vezes a gente não quer esperar a promessa acontecer no tempo do Senhor e a gente vai passando etapas, pulando etapas e fazendo a nossa vontade. E a consequência disso, dessa desobediência de Sara e de Abraão, foi que até hoje o povo árabe, que são os descendentes de Ismael, eles sempre estão em atritos com Isaac, que é o povo de Israel.
Olha só como é que um ato ele tem consequências futuras, como também o ato de obediência de Abraão teve consequências para que nós alcançássemos através dele as bênçãos do Senhor através de Cristo. Olha como foi longe. A mesma forma, a desobediência. Tópico 3. Obedecer a quem? Em primeiro lugar, nós devemos obedecer a Deus. Como é que eu obedeço a Deus? Através da sua palavra, através da palavra, conhecendo a palavra. Então, todo crente tem que conhecer a palavra, tem que fazer o seu devocional, tem que orar, tem que jejuar, tem que estar diante de Deus com conhecimento de quem Ele é, para que a gente possa obedecer. Porque como é que nós vamos obedecer a quem nós não conhecemos? Como é que nós vamos dar ouvido a uma voz que a gente não reconhece? Então é necessário uma comunhão para que a gente venha obedecer a Deus. Devemos ter o devido cuidado para que não tenhamos somente a aparência de obedientes, assim como os fariseus, que seguiam implacavelmente a lei, mas eles eram hipócritas. Eles pareciam submissos, mas eles eram arrogantes e cheios de si. Lá em Isaías 29 fala assim: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não adianta falar, você tem que ter atitude, você tem que viver Cristo, você tem que ser exemplo aonde você estiver. E termina assim: a adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homem. E a gente vai ver lá que em Mateus 23, Jesus ele vem censurando os mestres da lei e os escribas pelas atitudes que eles têm. Vocês deem uma olhada, deem uma estudada a respeito de Mateus 23, que isso vai acrescentar muito na aula que vocês vão dar. E a gente vê que os fariseus, eles tinham uma conduta religiosa, mas eles não estavam diante de Deus com todo o coração contrito, com o coração aberto para ouvir o Senhor. Porque se verdadeiramente eles estivessem, eles teriam reconhecido Jesus como Senhor e Salvador. Mas os ouvidos deles estavam tapados. Eles não estavam ouvindo a voz de Deus. Mesmo que a palavra de Deus no Pentateuco tivesse apontando para Jesus, eles não reconheceram Jesus, né? Então, segundo subtópico, a quem nós devemos obedecer? Aos nossos pastores e líderes. Devemos ter o devido respeito e nos submeter à sua autoridade. O nosso pastor, o nosso líder, ele foi estabelecido por Deus como autoridade na tua igreja. E o teu líder foi separado pelo Senhor através do seu pastor, que teve a direção de Deus e separou aquela liderança para lhe dar apoio, para que a casa do Senhor esteja em harmonia e organizada. Então é necessário que a gente se submeta às ordens deles, né? E muitas vezes a gente quer se opor. A gente quer colocar as nossas verdades e as nossas vontades acima da vontade dos nossos líderes, esquecendo de que os nossos pastores, eles recebem a direção de Deus. Os nossos pastores, eles são o anjo do Senhor. Então nós temos que ter o devido respeito e cuidado. Em Hebreus 13:17 fala assim: obedeçam aos seus líderes e se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Então eles cuidam de nós com cuidado, porque todas as coisas que acontecer com um servo, ele vai prestar conta com Deus. E o rigor do juízo de um pastor, de um mestre, é superior a qualquer outro. Então ele ele cumpre esse ofício com temor, né? E o autor aos Hebreus vem dizendo assim, ó: obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso,
para que a estadia dele ali com a gente seja com alegria, ele consiga fluir um trabalho. Que a unção do Espírito Santo se manifeste, porque quando a gente está alegre, o Espírito Santo se manifesta, mas quando a gente está com aquele trabalho árduo, pesado, a gente não consegue sentir a presença de Deus. E a gente não quer isso para os nossos pastores, né? Termina assim: por isso, não seria proveitoso para vocês. Então, fazer com que o trabalho do teu pastor e do teu líder seja pesado, não vai trazer para você benefício nenhum. Pelo contrário, você vai deixar de receber de Deus. Paulo fala na carta aos Tessalonicenses 5, 12 e 13, que agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os que lideram no Senhor e os aconselham tenham na mais alta estima. Olha só, tenham na mais alta estima. Você precisa honrar o seu pastor. Você precisa honrar o seu líder. Isso está na palavra de Deus. Para que tenham na mais alta estima. Olha, a gente precisa ter amor por causa do trabalho deles. Em 2 Coríntios, ele vem falando, em 2 Coríntios 11, 28, Paulo vem falando das preocupações que pastorear uma igreja dá. Então nós precisamos tirar esse fardo e orar por esse pastor, interceder por esse pastor, ajudar esse pastor no que Deus nos direcionar. E sermos obedientes, porque a gente vamos partir do princípio de que eu não obedeço o meu pastor, que eu estou vendo ali, eu sei que ele é uma liderança que foi instituída por Deus, ele é o anjo da igreja. Como é que eu vou obedecer a Deus? Porque se eu não obedeço a ele, eu não estou ouvindo a voz do Senhor. E se eu não ouço a voz do Senhor, eu não tenho como obedecer também ao Senhor, né? A gente percebe que uma coisa vai levando a outra. Terceiro subtópico, nós também precisamos obedecer às autoridades. A Bíblia nos orienta a obedecer às autoridades governamentais não somente por temor da punição, mas por dever da consciência. Sem as autoridades civis, a sociedade viraria um caos sem controle e passível ao mal em grande escala. Lá em Romanos 13, 2, vem falando que quem se opõe às autoridades está resistindo à ordem de Deus. Então, nós precisamos também pagar os nossos impostos, nós precisamos honrar com o que nos foi imposto para fazer. Os nossos deveres, nós devemos cumprir. E Jesus mesmo, ele falou, né, uma certa feita, que dai a César o que é de César. Os impostos, eles precisam ser pagos. As nossas contas precisam ser pagas. Nós precisamos ser um exemplo de Cristo em todo o nosso viver. E isso é obedecer também, né? E concluindo, obedecer é abrir mão da sua própria vontade. E é tão difícil, irmãos, a gente abrir mão da nossa própria vontade, porque a nossa vontade, ela quer sempre se opor à vontade de Deus. Nós devemos abrir mão da nossa própria vontade e ser submisso à vontade do Pai. Aprendemos que a obediência nos faz íntimos de Deus. E a intimidade nos leva a lugares que somente os amigos podem ir. Somente os amigos podem adentrar no Santo dos Santos. Somente os amigos podem sentir a presença de Deus. Somente os que são íntimos, eles podem sentir de Deus, do Espírito Santo de Deus, a graça que o Senhor, ele derramou sobre nós. Irmãos, só quem sentiu sabe o que é estar na presença de Deus e estar cheio do Espírito Santo. É muito bom, né?
Ele nos leva a lugares que somente os amigos podem ir, lugar de comunhão, de intimidade profunda, de conhecimento da vontade do Pai. E essa intimidade profunda, ela vem através da obediência, da leitura da palavra, do jejum, da oração, que nos faz ficar próximos, que nos faz reconhecer a voz de Deus, que nos faz estar na presença de Deus. E não importa onde você esteja, se você se ajoelha, se você ora, se você está andando na rua e você eleva o seu pensamento ao Senhor, os que são obedientes, os que estão com o coração contrito, eles sentem a presença de Deus. E não tem nada melhor do que sentir a presença de Deus, de saber que o nosso culto, a nossa adoração, as nossas ofertas, elas são recebidas pelo Senhor como incenso cheiroso, suave às narinas de Deus. E isso é o intuito de Deus para cada um de nós, nos levar para essa intimidade. Porque hoje nós somos nova criatura, mas precisamos agir como tal, como nova criatura. Tudo que se foi velho, tudo do passado, ele já está no mar do esquecimento e tudo se fez novo. Nova ligação, nova intimidade, a vontade de estar diante dele. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade, agradeço por estar fazendo, por ter participado, né, dessa lição. E espero que essa lição ela seja de bom proveito para cada um de nós e que através desse trimestre nós possamos mudar o nosso pensamento e estar debaixo da vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, através da obediência. E através dessa obediência, receber de Deus o que Ele pode fazer por nós, que é nos abençoar fisicamente, espiritualmente, financeiramente. Amém?